O Luna Park foi inaugurado em 4 de outubro de 1935 em Sydney, na Austrália. Até 1972, o parque ficava aberto durante 9 meses por ano e fechado durante o inverno. E após esse ano, ele permanecia aberto durante o ano inteiro. A inauguração do parque foi um verdadeiro sucesso e passou a ser uma das principais atrações da cidade. O Luna Park era um ambiente bastante familiar, além de ser considerado bastante acolhedor. Porém, permaneceu assim só até em junho de 1979, quando um dos brinquedos do parque, chamado Trem Fantasma, pegou fogo, tirando a vida de 7 pessoas. Dentre essas 7 pessoas estavam 2 crianças chamadas Demi e Craig, de 6 e 8 anos, e o seu pai, John Godson. A mãe das crianças, chamada Jane Godson, também estava no parque e disse que naquele dia eles passaram um dia visitando a cidade, mas que as crianças estavam empolgadas mesmo era com a visita ao parque que seria feita durante a noite. Quando a família aguardava uma balsa para chegar até o parque, um homem fantasiado de forma estranha se aproximou das crianças e a mãe registrou uma foto. Após isso, eles finalmente se dirigiram ao parque. Já no parque, as crianças brincaram bastante, se divertiram muito e na hora de ir embora eles perceberam que ainda tinham 4 ingressos. O pai e a mãe das crianças perguntaram em qual atração eles ainda queriam brincar e é claro que eles falaram na atração principal do parque, que era o Trem Fantasma. Por algum motivo, a mãe, a Jenny, ela resolveu tomar sorvete antes de entrar na atração. Eles então se dirigiram ao local ali para comprar um sorvete. A mãe perguntou das crianças se eles queriam, eles não queriam, o pai também não. Então ela se virou para comprar o sorvete. Naquele momento de distração de Jenny, o pai John e as crianças se dirigiram ao brinquedo. Jenny, então, percebendo que o pai e as crianças já estavam no brinquedo, ela então se direciona até ele para aguardar a volta que o brinquedo daria. Porém, ao se aproximar, percebeu que havia uma correria muito grande vindo do brinquedo e que havia fumaça e muitas chamas. Foi então que ela percebeu que o brinquedo estava pegando fogo e que sua família toda estava lá dentro. Em poucos minutos, o corpo de bombeiros já estava lá tentando apagar as chamas e socorrer possíveis vítimas. O incêndio foi uma verdadeira catástrofe e após apagar as chamas, o corpo de bombeiro conseguiu adentrar o brinquedo, mas infelizmente não conseguiram salvar a vida das 7 vítimas que estavam lá. Os bombeiros perceberam que as vítimas tentaram de forma frustrada sair do brinquedo no momento que estava pegando fogo, mas a passagem estava obstruída pelos destroços do incêndio. Bom, o parque ele foi fechado e logo se iniciou uma perícia que deu inconclusiva, pois não havia explicação alguma para o início daquele incêndio. Bom, todas as famílias que perderam seus entes queridos nessa tragédia ficaram totalmente devastadas. Jenny perdeu o seu marido John e seus 2 filhos. Ela tentou matar um pouquinho da saudade, olhando e recordando algumas fotografias das crianças, principalmente as tiradas naquele dia, que foram as últimas da família juntas com vida. Jenny então encontra uma fotografia bem sinistra que foi tirada antes das crianças entrarem dentro do parque por uma criatura que se aproximou do seu filho Daniel. Ele estava fantasiado de forma bem sinistra, com uma espécie de máscara e couro e 2 chifres. E mesmo achando aquela figura bem diferente, estranha e bizarra para um ambiente onde teria crianças e família, Jenny resolveu perguntar ao parque se aquela figura pertencia a algum funcionário ou animador do parque. Mas, para surpresa de Jenny, o parque desconhecia aquela figura, não fazia parte do time de funcionário e eles não sabiam o que ele fazia ali. Jenny então resolveu divulgar a imagem para ver se alguém conhecia ou tinha algum conhecimento sobre aquela figura. Ela levou também a imagem para a polícia, pois poderia ter algum envolvimento com o incêndio do parque. Ela também resolveu investigar um pouco mais da história do parque. E foi aí que a história começou a ficar meio sinistra e tudo começou a fazer mais sentido para Jenny. Os boatos que rondavam o Luna Park é de que o terreno onde foi construído o parque era um lugar que servia de palco para os adoradores de Moloch, o antigo deus pagão. O local era um abrigo para os adoradores de Moloch. Por algum motivo obscuro, acreditavam que Moloch habitava aquele local.
Alguns documentos antigos da polícia local mostravam quanto dor de cabeça as autoridades tinham com os membros que participavam dessas seitas e as coisas que eles cometiam por lá. Uma das principais características desse Deus é o sacrifício de crianças, principalmente jogando crianças ao fogo para serem queimadas vivas. Então logo dá para se imaginar que o incêndio foi ligado a esse sacrifício desse Deus Moloque. Justamente porque o homem fantasiado no parque se parecia muito com o deus pagão Moloque. Essa pessoa que estava fantasiada, ele nunca se manifestou, a foto chegou a ser divulgada e ele nunca se apresentou para explicar o motivo dele estar lá e de estar fantasiado daquela forma num ambiente que seria familiar e com bastante crianças. Na época, houve uma testemunha que chegou a afirmar que viu um grupo de motoqueiros ao redor e aos fundos do parque. Em 2007, uma mulher chegou a afirmar que seu tio, chamado Abe Saffron, era responsável pelo incêndio do parque e que ele havia contratado um grupo de motoqueiros para atear fogo no parque, mas que a sua intenção não era tirar vidas. Mas tudo não passou de apenas boatos, até porque nada foi comprovado. Ele negou sua participação e a polícia não conseguiu comprovar a participação dele no incêndio. Bom, os familiares das vítimas, que são 6 crianças e um adulto, entre eles 2 filhos de Jane e o seu marido, lutaram por anos por uma resposta concreta das autoridades e até hoje ninguém nunca foi responsabilizado pelo incêndio do Luna Park. Assim como ninguém sabe se o incêndio foi acidental, se foi criminoso, se tem alguma relação com os rituais do deus Moloque, ninguém sabe. Bom, pessoal, então é isso. Comentem aí se vocês já conheciam esse caso, se vocês gostaram. Deixe o like de vocês, se inscreva no canal que eu vou continuar postando mais vídeos como esse. Beijo, pessoal!